Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Gabriele Araújo de Biologia e nesta semana nós continuaremos nossas aulas sobre bioquímica. Iremos ter a terceira parte, dos nossos estudos sobre as proteínas, onde iremos estudar as enzimas. E como nós vimos semana passada, as enzimas, elas são substâncias, elas são compostos que servem para acelerar, tornar mais rápidas as reações químicas, tá? Que estão ocorrendo o tempo todo no nosso corpo. Então, vocês pensarem não só das pessoas, mas de qualquer ser vivo, ocorrem muitas reações químicas. E essas reações naturalmente ocorreriam muito lenta, mas tão lenta que aquele ser vivo com certeza morreria se ele não tivesse a ação de enzimas fazendo com que essas reações sejam rápidas, tá? Então, qualquer ser vivo que tenha a ação de alguma enzima, uma das enzimas afetada, seja por uma doença, alguma coisa, até mesmo um veneno, alguma coisa assim, ele acaba morrendo, porque as enzimas tornam as nossas reações químicas rápidas o suficiente para garantir nossa sobrevivência, tá? Então, são muito importantes. Essas reações químicas até ocorreriam sem as enzimas, só que seriam muito lentas, né? Já falei isso até na aula da semana passada. Aí aqui, essa palavrinha aqui que eu deixei bem marcada, isso é bem importante de vocês lembrarem, tá? Porque quando a gente fala em enzimas, a gente sempre lembra, o que são enzimas? São catalisadores biológicos. Que é isso, professor, de catalisador biológico? Que palavra difícil, tá? Então, essa palavra catalisadores é uma palavra que vocês podem ser que vocês estudem na química, tá? Que significa que são substâncias que aceleram reações químicas. E como as enzimas são substâncias produzidas por seres vivos, não são artificiais, então a gente diz que elas são catalisadores biológicos, tá certo? Então é uma palavrinha difícil, mas é bem importante vocês lembrarem, porque a grande importância das enzimas é elas acelerarem essas reações químicas que estão ocorrendo no corpo de todos os seres vivos, o tempo inteiro, tá? E aqui a gente tem uma demonstração de como é essa ação das enzimas, se chama ação enzimática. Aqui em cinza, vocês têm a demonstração, é só uma demonstração, tá? Uma enzima não vai ser assim, vai ser diferente, mas é só uma demonstração de como que é uma enzima. E aqui essa setinha está indicando a mudança que está ocorrendo, a ação da enzima sobre uma determinada coisa, que aqui a gente vai chamar de substrato. Essa palavrinha substrato também é importante que vocês lembrem, memorizem. O substrato é qualquer substância, tá? Alguma molécula, enfim. Pode ser uma ou mais, aqui tá só uma, mas é só para demonstrar que vai se ligar a essa enzima e vai passar por uma reação química. Uma reação química é uma mudança na composição dessa substância, tá? Só que ela não se liga de qualquer jeito. Vejam primeiro que é importante ter um certo encaixe, tá? Por isso que a forma da enzima é super importante, para poder ter esse encaixe com o substrato. E esse encaixe vai se dar numa região que a gente chama de sítio ativo da enzima. Então, também é outra palavrinha que é importante vocês lembrarem, que é a região que vai ter um encaixe, tá? Então, encaixou aqui, aí há uma certa mudança na conformação, ou seja, tipo no formato da enzima, tá? E nesse momento que se forma, a gente chama esse complexo enzima-substrato, ocorre a reação química, ocorre alguma mudança aqui, que nesse caso aqui foi uma mudança que promoveu a quebra, a quebra desse substrato que era só em dois produtos, tá? Então, foi isso a reação química que essa enzima fez. Mas deixando bem claro, gente, que nem sempre vai ser assim. A gente vai ter só um substrato virando dois produtos. Às vezes, a gente pode ter dois substratos que viram um produto ou dois substratos diferentes que viram produtos diferentes, tá? Então, de qualquer jeito que vocês pensarem que pode ocorrer várias formas essas reações químicas, tá? O mais importante vocês lembrarem é que a enzima vai acelerar, tá? Com que isso ocorra e vai ocorrer esse processo, tá? Ela que vai fazer com que isso ocorra rápido. Se não fosse a ação da enzima, isso até poderia ocorrer, esse substrato aqui vir se quebrar nesses dois produtos. Só que se demorar muito para acontecer. E a enzima faz com que seja rápido, que é extremamente importante para a vida dos seres vivos.
Quando nós estamos estudando as enzimas, a gente sempre estuda junto com as proteínas, né? O que faz bastante sentido, já que a grande maioria das enzimas, elas são de natureza proteica, né? Ou seja, elas são formadas principalmente por proteína, tá? No corpo das pessoas, dos seres humanos, estima-se, ninguém sabe ao certo quanto que é, mas estima-se que haja entre 50 e 100 mil tipos diferentes de enzimas, tá? E todos eles, ou quase todos eles, são formados por proteínas, menos as ribozimas, que são formadas por RNA. É isso aqui que vocês estão vendo, a gente vai estudar mais para frente. Por enquanto, lembrem que existe essa exceção apenas, né? Até onde se sabe. Vamos falar agora um pouquinho sobre as características das enzimas. A primeira dessas características, eu acho que a mais importante, é que elas são altamente específicas, tá? Em alguns materiais vai dizer assim, a especificidade das enzimas. Mas o que é isso de ser específica, tá? Isso é porque cada enzima, ela só se liga a um tipo de substrato, ou seja, ela é específica para um tipo só de substrato, tá? Aqui, como vocês estão vendo, ó, essa enzima está com esse formato aqui bem para encaixar justamente esse tipo de substrato. Vamos dizer que isso aqui seja, por exemplo, a lactose, tá? Que é aquilo que eu mostrei semana passada. Então, se essa enzima é uma enzima para lactose, né? Que no caso é a lactase, digamos que aqui fosse uma lactase, só a lactose que vai se encaixar aqui, tá certo? Nem que fosse um tipo de substrato, uma molécula bem parecida com essa, tipo a sacarose, que é a do nosso açúcar que a gente come em casa, né? Bota no suco, no café, que é bem parecido com essa aqui, que é o açúcar que tem no leite, mas não encaixaria aqui, tá? Essa enzima só serve única e exclusivamente para esse tipo de substrato. E a isso a gente chama de sistema chave-fechadura, tá? É como se a enzima fosse a fechadura e o substrato fosse a chave. Então, pensem comigo, cada fechadura só funciona, só abre com uma certa chave, tá? Então, nem adianta a gente colocar uma chave diferente que não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a mesma coisa é aqui. Cada enzima só serve para um determinado tipo de substrato. A segunda característica das enzimas é que elas são regeneradas no final da reação química. Aqui vocês podem ver a enzima, ó, aqui ela está passando pela reação química e aqui terminou a reação química e ela está igualzinho que ela era antes, tá? Então aqui ela pode passar por mais outra, mais muitas reações químicas e ela sempre vai estar igualzinho ao que ela era antes, tá? É claro que depois de muitas reações químicas ela pode se desgastar, mas isso demora bastante. A terceira característica das enzimas é que elas diminuem a energia de ativação. Ai, professora, pelo amor de Deus, já vem com coisa difícil. Eu não vou mentir para vocês, gente, eu até usei esse gráfico aqui, já dá uma assustada, né? Mas eu vou explicar para vocês. Se vocês não entenderem bem, não se preocupem, porque eu não vou cobrar nem na prova, nem na nossa avaliação de hoje, tá? Só que eu vou explicar porque isso é importante para quem quer fazer Enem. Se você entender, é muito bom, porque você já vai estar mais preparado para o Enem, tá certo? Até coloquei esse símbolo aqui do Enem. Enem ama gráfico, gente, ama. Quanto mais vocês conseguirem entender, melhor vocês vão estar preparados para provas tipo Enem, tá? E em relação às enzimas, o gráfico que pode cair, que é mais cara de Enem, é esse aqui, que é o gráfico que mostra a questão da energia, da redução da energia de ativação, tá? Pelas enzimas. Aí, o que é que pode aparecer? Esse gráficozinho aqui. A gente vai ter essa curvazinha mostrando como que é a reação sem enzima e com enzima, que está aqui em azul, tá? Aí, o que é que vocês podem perceber? Aqui mostra a quantidade de energia. Aí, aqui, sem a enzima, tá mostrando, ó, que gasta até isso aqui para que ocorra a reação química. Então, a energia de ativação, né? A energia de ativação é para começar a reação química. É mais de 2 vezes maior do que aqui com enzima, tá? Então, isso mostra que a energia de ativação para que aquela reação química ocorra é muito maior sem a enzima do que com a enzima. E a consequência disso é essa quarta característica,
que é a mais importante assim das enzimas, que é o fato delas aumentarem a velocidade de reação. Então, se a gente tem menos energia para ocorrer essa reação, então a velocidade com que ela ocorre é bem maior. Aqui nós temos uma demonstração para ficar mesmo na cabeça de vocês essa questão, apesar de ser uma parte meio complicadinha, mas usando isso aqui fica mais fácil de entender. Quer ver? Pensem comigo. Finge que esse processo, né, de chegar essa bola para o lado de cá é a reação química, tá? Então, sem a enzima, seria mais ou menos como você levar uma bola super pesada por isso aqui, esse montezinho, né? Então, sem a enzima, imagina que para você chegar aqui em cima e conseguir terminar a reação, você tem que gastar muito mais energia para chegar aqui, né? Pensa comigo, ó. A bola pesada não vai gastar muito mais energia do que se você jogasse ela por um túnel aqui, que vai trazer ela para o lado de cá e ocorrer a reação do mesmo jeito. Então, aqui, usando essa estratégia que corresponderia ao uso da enzima, você precisa gastar muito menos energia, tá? E a outra consequência, quer ver? Pensem comigo. Se eu gasto menos energia, preciso gastar menos energia para dar certo, então vai ser muito mais rápido. Imaginem só, daqui para você chegar aqui em cima com esse peso todo, como não demoraria muito mais do que usando a enzima, tá? Que é esse túnel aqui, ó. O túnel seria a enzima. Então, aqui você, além de gastar menos energia, é muito mais rápido, tá certo? Outra coisa cai muito no Enem, e é importante vocês entenderem pelo menos um pouco, são os usos das enzimas, tá? Como já ficou claro, já falei bastante, né? Você deve estar cansado de ouvir, é que as enzimas são extremamente importantes para todos os seres vivos, tá? Não importa se é pessoa, se é animal, se é planta, se é fungo, se é até um coronavírus, todos nós dependemos das enzimas, tá? Só que assim, é importante também vocês entenderem que o ser humano consegue usar as enzimas para várias coisas, né? Para várias utilidades. Como essas três aqui, que é importante vocês entenderem, que é a biotecnologia, a farmacologia e a indústria alimentícia. Na biotecnologia, que é que eu coloquei aqui, então a gente vai depender de enzima para tudo que vocês pensarem de biotecnologia, tá? Como os transgênicos, né? Aqui tem transgênico, acho que aqui também. Biocombustíveis, as pesquisas de células-tronco, de clonagem, vacina, aqui tem um DNA, tá? A vacina também super importante, a gente precisa muito de pesquisas em biotecnologia usando enzimas para fazer vacinas, tá? Por exemplo, agora a gente tem 3 vacinas que estão sendo mais usadas, todas elas usam de biotecnologia e usam de enzimas, tá? Seja a Coronavac, a AstraZeneca, que eu tomei recentemente, deu um monte de reação, seja a Pfizer. Então, todas elas são baseadas em biotecnologia, né? São empresas de biotecnologia que fizeram, e todas elas precisam de enzimas para que funcionem, tá? A segunda possibilidade é a farmacologia. A farmacologia é a produção de medicamentos, tá? Então, boa parte dos medicamentos usa de enzimas de alguma forma, tá? Eu vou mostrar alguns medicamentos que são a enzima em si. A enzima é um medicamento, tá? Ou então, o medicamento pode ser uma substância que inibe uma enzima, como é o caso de muitos antibióticos, tá? O antibiótico é feito para impedir que alguma enzima do micro-organismo que a gente quer matar funcione. Então, assim que ele mata uma bactéria, por exemplo, tá? Nem todos são assim, mas boa parte são. Ou então na indústria alimentícia, tá? Na indústria alimentícia eu também vou mostrar alguns exemplos de enzimas que são utilizadas, que são bem importantes. Aqui nós temos 7 enzimas, tá? De muitas que são usadas, eu botei só 7, que eu achei no Google, e a aplicação delas para a indústria, tá? Como o caso aqui da alfa-milase, também da beta-milase, que é usada em panificação, também pode ser usada na produção de xaropes. Outra que eu destaquei aqui bem foi a catalase, que eu coloquei uma foto, né, de cápsulas de catalase para ingestão por pessoas. E na indústria elas são usadas a catalase para eliminação da água oxigenada, né, no processamento de alimentos. Isso vai ajudar a desintoxicar os alimentos.
E para a ingestão farmacológica, que é esse caso aqui, né, para as pessoas tomarem, além de desintoxicar, elas também acredita-se que possa ajudar na prevenção do embranquecimento capilar, ou seja, para reduzir o cabelo branco, né, para prevenir que a pessoa fique com muito cabelo branco. Temos aqui também as pectinases, que são usadas em várias coisas, como vocês estão vendo, como a fermentação do cacau, né? Cacau é que faz chocolate, né? Extração de óleo de oliva, clarificação e extração de sucos, maceração de polpas. Temos ainda as proteases. Protease tem a ver com proteína, tá? Que é usada para produção de proteína hidrolisada. Eu não sei o que é isso, tá, gente? Maturação de queijos, tenderização e cura de carnes, que é para deixar a carne mais macia. Temos ainda as lipases. Lipases lembra lipídio, tá? Assim como proteases lembra proteína. Então, as lipases vai ser usadas em questões que tem a ver com lipídios, tá? Como a hidrólise e interesterificação de óleos e gorduras, tá? Então, em aplicações que tem a ver com óleos e gorduras, então vai se usar uma enzima chamada lipase. Temos também a lactase, até destaquei bastante, coloquei uma foto, né, de cápsulas de lactase. Vai ter importância tanto na indústria alimentícia, né, para produzir produtos sem lactose, né, a hidrólise da lactose, então vai gerar produtos sem lactose para pessoas que têm intolerância à lactose, né, ou então a própria cápsula de lactase para pessoas que têm intolerância mais forte, podem comer alguma coisa que tem lactose e tomarem essa cápsula como forma de compensação. Por fim, eu coloquei a renina, o coalho microbiano, tá? Também pode ser chamado de quimosina, que é esse aqui, tá? Que é usada para a precipitação da caseína do leite e queijo. Ai, professora, que é isso? Nada mais é, gente, do que fazer com que o leite coagule, tá? Coalhe para fazer queijo, tá certo? E se vocês repararem, entre todas as enzimas, a renina é a única que não termina em ase, tá? Estão vendo que todas terminam em ase. Por quê, gente? Porque a maioria das enzimas, elas recebem um nome que tem a ver com o que ela faz, tá? O início tem a ver com o que ela faz e termina em ase. Bem, chegamos em mais uma parte bem importante para o Enem, né? Já coloquei o símbolo do Enem, que são os fatores que influenciam a ação enzimática. Essa partezinha, desde muito tempo atrás, né? Desde que eu estudava lá pro vestibular, já cai bastante, tá? Então, já tem um tempinho, uns 5 anos, né? Só que não, né? Que esse assunto cai bastante. Os professores sempre enfocam muito, eu lembro dos meus professores enfocando, que são em especial esses 3 fatores, né, que eles vão influenciar a ação das enzimas. Tem outros também, mas esses 3 são os mais importantes e eu vou enfocar aqui porque costuma cair em Enem, já caiu algumas vezes, e também cai em questões de vestibular. O primeiro deles é a temperatura. Então, cada enzima ela tem uma temperatura ideal, que ela funciona melhor, tá? Então, é representado no gráfico por essa curva e a temperatura ideal vai ser o que essa curva tiver mais alto, tá? Nesse caso aqui, vocês estão vendo que está entre o 36 e o 37 e se refere à temperatura da maioria das enzimas do nosso corpo, tá? Então, a nossa temperatura das pessoas, em geral, é 36,5. Então, as nossas enzimas geralmente funcionam melhor aqui, em 36 graus e meio, que é o ponto ótimo de temperatura para as nossas enzimas, das pessoas, dos seres humanos, tá? Isso vai variar dependendo da espécie, por exemplo. O segundo fator é o pH, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, eu não vou aprofundar aqui para não ficar extremamente longa a aula, mas tem a ver com a acidez ou o contrário da acidez, que a gente chama de alcalinidade das coisas, tá? Então, em nós, seres humanos, também o pH em que a maioria das enzimas vai funcionar melhor, tá? Vai ter sua atividade máxima, é por volta de 7, que é um pH que a gente chama de neutro, que nem é ácido, tá? Ácido é menor que 7, e nem alcalino, que é acima de 7, tá? Então, geralmente, nosso corpo funciona bem, as nossas enzimas, no pH 7. O 7 é o ponto ótimo da maioria das enzimas. Mas existem muitas exceções em relação ao pH, tá?
como por exemplo a pepsina, que é uma enzima que tem lá no nosso estômago, que ela funciona bem no pH, finge que isso aqui é o 2, tá? O máximo é o 2. Por quê? Porque o estômago é ácido, então ela funciona bem em condições bem ácidas, tá? Temos também a tripsina, que é uma outra enzima que age lá no intestino e que funciona melhor em pH 8, tá? Então, a gente tem diferença, tá? Entre as enzimas. Pode ter essa diferença. E essa questão da pepsina e tripsina, inclusive, já caiu no Enem. Então, lembrem que cada enzima tem seu pH ótimo. Não é necessariamente 7, tá? Embora muitas funcionem bem em pH 7. E o último fator que a gente explica é a concentração do substrato, ou seja, a concentração que tem da substância que a enzima vai agir, tá? Então, quanto menos substrato, né, aquela substância que vai ser modificada pela enzima, houver, obviamente, menos atividade, menos ação enzimática eu vou ter, tá certo? Porque eu vou ter muita enzima agindo, mas se eu tenho um pouco substrato, a maioria das enzimas estão paradas. Então, não adianta ter muita enzima atuando, se eu tiver pouco substrato, elas não vão ter ação enzimática porque elas não têm o que fazer, tá certo? Então, quanto mais eu vou aumentando o substrato, mais eu vou aumentando a ação enzimática, até chegar nesse pontozinho aqui que para de aumentar, que a gente chama o ponto de saturação, a saturação. O que ocorre na saturação, tá? Chega um ponto em que todas as enzimas estão funcionando. Então, não adianta ter mais substrato, por quê? Porque todas elas estão ocupadas fazendo a reação química. Então, esse é o ponto de saturação, tá? Então, a gente tem um aumento na atividade enzimática até chegar nesse ponto de saturação. Quando chega esse ponto, não adianta eu pôr mais substrato, porque chegou no máximo de atividade e todas as enzimas estão trabalhando no seu máximo. Chegando no nosso último slide, é sobre cofator e coenzima, tá, gente? Isso aqui é difícil alguns professores falarem, mas eu vou falar para vocês, porque era uma dúvida que eu fiquei. Os professores de cursinho às vezes tentavam explicar, mas não deixava mais confusa que explicava, por isso eu vou colocar para vocês aqui, tá? Então, cofator ou coenzima são substâncias que vão ajustar o sítio ativo da enzima. Ou seja, aqui a gente tem uma ilustração para facilitar a compreensão de vocês. Aqui a gente tem uma enzima, tá? E como vocês podem ver, essa enzima não se encaixa bem nesses dois substratos, que devem se encaixar nela para que ocorra a reação química. Em algumas enzimas ocorre isso, e às vezes elas precisam de um fator diferente se encaixe nela, algumas substâncias se encaixem nela para então os substratos, o substrato ou os substratos poderem se encaixar e ocorrer a reação química, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o cofator encaixou e aí sim os dois substratos puderam encaixar e aí se formou o produto, tá? Aqui poderia ser um substrato só, enfim, isso não importa, mas o que é importante vocês entenderem é que esse cofator ou coenzima, tá? Vai ser necessário para que a enzima funcione. Se não existir esse cofator coenzima, o substrato não vai conseguir se encaixar e não vai ocorrer a reação química. Aí, qual que é a diferença, então, de cofator e coenzima? A diferença é bem simples, tá? O cofator, a gente chama de cofator se isso aqui for algo inorgânico, ou seja, na prática, se for um sal mineral. Por exemplo, ferro, tá? Alguma substância, algum sal mineral, a gente já estudou sal mineral. Se esse cofator for um sal mineral, se esse fator, né, for um sal mineral, a gente vai dizer que é um cofator para que aquela enzima funcione. Agora, se for algo de natureza orgânica, que no caso vão ser principalmente as vitaminas, que é o assunto da nossa próxima aula, a gente não chama de cofator, chama isso aqui de coenzima, tá? Então, na próxima aula a gente vai estudar as vitaminas e boa parte delas são bem importantes porque elas atuam assim, ajudando muitas enzimas a funcionarem corretamente.
Muito obrigada para todo mundo que assistiu essa videoaula até aqui. Lembrando para os meus alunos, né, não esquecerem de entrar no link da lista de presença para responder as questões. E peço a todos que deem o curtir para valorizar o nosso canal. Essa aula está sendo feita com muito carinho para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para todos e continuem se protegendo do coronavírus. Tchau!